Oliveira de Jundiaí, pré-candidato a vereador nas eleições de 2020, aprovado no processo seletivo do Novo. Hoje é dia 6 de maio, uma quarta-feira, 44º dia da quarentena. Hoje vamos falar como atrapalhar o livre mercado ou o congelamento de preços. A gente tem visto notícias no Jornal de Jundiaí de hoje sobre o Procon querendo congelar preços de botijão de gás. A gente sabe que quando se tenta congelar preços, a mercadoria some. A gente sabe que assim, quando o Sarney tentou congelar o preço das carnes de vaca, os bois sumiram do pasto. Ficou desabastecido o supermercado. A gente entrava em fila para pagar ágil para comprar carne. O mercado negro, ele prospera nos congelamentos. Então esse pessoal fica querendo fazer esse tipo de coisa, né? A notícia de hoje, 6 de maio. Procon de São Paulo tenta congelar o preço do botijão de gás. O Procon é a Secretaria da Defesa do Consumidor. Esse pessoal, hoje, o secretário é um deputado do partido do governo que tem tendências, tem faces totalitárias. Estão mostrando a sua face totalitária agora no problema que a gente está tendo na pandemia. A gente vai anotando tudo para a eleição de 2020 e também para a eleição de 2022. Né? Mas a Agência Nacional se posicionou ao contrário. É óbvio, né? Representaria riscos de redução da dinâmica competitiva do mercado. Eles querem tumultuar o mercado. Eles acham que congelar preço resolve algum problema. Nenhum. Só tumultua, só desestrutura toda a cadeia produtiva e toda a estrutura de preços do mercado. Tá caro? Não compra, vai no outro. Né? Você sabe mais ou menos qual é o preço justo a pagar? Então não compra. Tá, mas eu preciso do gás. Tá, então você dá um jeito, enquanto não cair o preço, vai comprar na cidade vizinha, sei lá, dá um jeito. Né? Então, se a Agência Nacional do Petróleo é contrário, é porque ainda existe vida inteligente no Brasil e não só essas pessoas que gostam de controlar muito do governo do estado de São Paulo. No capítulo 7, a gente já falou bastante para vocês aqui, né, de controle. Controle é o que eles querem, controlar, controle econômico. A mentira maior que eles pregam é o planejamento e o controle econômico liberta o indivíduo para se preocupar com coisas mais novas. E poderá ser mantida a democracia e a liberdade política. É uma grande mentira. O rapazinho aqui está todo desesperado. Por quê? Essas mentiras são colocadas, né, aí na televisão para nos enganar. Eles usam, né, esse pessoal de artifícios tipo nome língua ou duplo pensamento, né? Ou então pensamento conversivo, ou seja, eles trocam o sentido das palavras. Enquanto você está achando que eles estão falando sobre democracia, né? Eles estão falando sobre ditadura. É isso. Esse pessoal é muito cínico. Né? E esse planejamento, na verdade, tira toda a liberdade. E se a gente não tem liberdade econômica, a gente não vai ter liberdade política. Hoje em dia nós temos liberdade política, graças a Deus no Brasil. A gente vota, a gente pode se reunir. Né? O problema da aglomeração é só do vírus aí, quando acabar isso acaba também. Mas eu posso fazer o que eu estou fazendo aqui, que é uma atuação política. Não tem problema nenhum. Tá? Então, esse duplo pensamento, você usa a mesma palavra com vários sentidos para confundir as pessoas. É o conflito eterno, né? Entre a liberdade que nós defendemos, né? A liberdade individual, o indivíduo é o principal, livre mercado, livre-arbítrio das pessoas, as pessoas são donas das suas próprias vidas, nenhum governadorzinho ou prefeitinho vai me dizer o que eu tenho que fazer da minha vida, e concorrência no comércio. Quem faz mais, melhor e mais barato, ganha. Obrigado, Jundiaí. Eu gostaria hoje de comentar um pouquinho, né, sobre a estrada de ferro Santos-Jundiaí.
foi inaugurado em 1867, ainda no período imperial do Brasil, tá? Mais de 100 anos. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, foi o primeiro, o precursor do liberalismo no Brasil. Ele trabalhava de uma forma ali, ele era um grande industrial e um grande empresário. Ele gostava de liberdade para empreender. Então ele é conhecido como Barão de Mauá. Depois ele foi promovido a Visconde, que é superior, mas Barão me parece que foi o que pegou, o Barão de Mauá. E aqui em Jundiaí nós temos, o Museu Ferroviário, uma coisa muito bonita. Eu acho que a gente tem que estar sempre lá, conhecendo, vendo, quem não conhece ainda, A estação ferroviária, lá na Vila Ares também, ela está razoavelmente bem conservada. Nós temos ainda o trem, que vai para São Paulo. E eu estou falando isso porque isso é uma nostalgia para mim. O meu avô materno, ele era chefe de estação, numa cidade, na linha da Mogiana, na cidade Espírito Santo do Pinhal, aqui, perto de Jundiaí até. E eu lembro, quando eu era muito, mas muito pequeno mesmo, quando a gente ia para Pinhal, eu conversava com meu avô, ele gostava de falar sobre essas coisas aqui, essas coisas sobre a ferrovia, sobre o começo da industrialização do Brasil. Então, me traz grandes recordações falar sobre ferrovias. E Jundiaí é uma referência nacional, internacional, na ferrovia. O Museu Ferroviário, a primeira, essa estrada de 1867, chamava São Paulo Highway Company, que foi feita pelos ingleses, mas com dinheiro brasileiro, então uma estrada brasileira. Obrigado, pessoal! Eu gostaria de deixar o meu agradecimento para vocês e um pedido. Dê um like nesse meu vídeo, compartilhe. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se. Você vai ajudar muito na nossa campanha. Obrigado!